infiltrado em uma foto de esporte poderia revelar o maior de todos os segredos. Viajar nem sempre requer levar bagagem ou mesmo sair de casa. Um padre diz que Deus usa seu corpo para visitar os doentes. Poderia um dos maiores fatos da humanidade moderna ser a base de uma cultura ancestral? Um visitante misterioso interfere para evitar as maiores catástrofes da América Latina. Você gosta de viajar? E se eu te perguntar sobre o destino dos seus sonhos? Qualquer um, por mais impossível que pareça. O que você me diria? Você ousaria escolher os confins do universo? Futuro incerto? Ou até um momento no passado? – 23 de janeiro de 2003. Washington, Estados Unidos. Sem saber, um grupo de engenheiros da NASA testemunha que seria o último sinal enviado pela sonda espacial Pioneer 10. Após aquele momento, não se soube mais nada sobre ela. Sua localização atual só é deduzida por cálculos matemáticos, pois é impossível rastrear onde ela realmente está. Acredita-se que ela está em uma longa rota em direção à estrela Aldebaran, na constelação de Touro, onde chegará dentro de 1,5 milhão de anos. Mas, e se o destino final da sonda Pioneer 10 estivesse muito mais perto do que pensamos? Em um lugar que pode até desafiar o próprio universo como o conhecemos. A sonda Pioneer 10 é uma conquista da engenharia e da tecnologia do planeta Terra. Foi lançada em 2 de março de 1972 e se tornou a primeira máquina capaz de cruzar o cinturão de asteroides. E seu destino inicial foi Júpiter, e ao chegar ele começou a enviar fotos que não haviam sido vistas anteriormente aqui na Terra sobre o planeta. E foi Carl Sagan, junto com outro grupo de cientistas, que propôs que ela pudesse carregar uma espécie de lembrança da civilização que fabricava essa tecnologia. Então decidiu-se colocar uma espécie de placa com algumas indicações da nossa cultura. Continha a figura de um homem e uma mulher. Tinha a situação da Terra em relação ao Sistema Solar, do Sistema Solar em relação ao espaço, e uma molécula de hidrogênio que é o elemento mais difuso em nível universal. Era feito de um material muito interessante, alumínio anodizado a ouro, porque deveria durar por milhares de anos. A missão da sonda Pioneer 10 era ir ao cosmos até onde nenhum objeto feito pelo homem jamais tivesse chegado. Mas e se ela alcançar algo muito maior do que seus criadores imaginaram? A placa de ouro poderia ter mudado a história da América Latina? O Templo Coricancha é o principal templo que existiu durante o Império Inca. O templo foi decorado com imagens valiosas para a religião do povo Inca, feitas em ouro e prata. O Coricancha, construído em honra ao deus Viracocha, é o templo mais importante da cultura inca. Não apenas rituais religiosos eram realizados nele, mas ele funcionou como universidade e observatório astronômico. E também era como uma espécie de biblioteca ou museu em que os incas guardavam alguns ídolos que haviam anexado de outras culturas onde eram realizados vários tipos de rituais, certo? Acredita-se que havia muitas placas de ouro que tinham sido colocadas no templo e que despertou, obviamente, a ganância da conquista espanhola. E era ali que teria existido alguns dos objetos mais intrigantes, como a folha de ouro, que descreve
o cronista mestiço Juan Santa Cruz Pachacuti. No século XVI, Juan de Santa Cruz Pachacuti descobriu uma estranha placa de ouro com inscrições muito interessantes no altar de Coricancha. Ninguém sabe porquê, mas ele decidiu copiá-los num desenho. A folha encontrada no Coricancha foi derretida pelos espanhóis como mais uma quinquilharia. Entretanto, Pachacuti conseguiu fazer um desenho dela antes da sua destruição. E embora, à primeira vista, a placa pareça conter desenhos simples da natureza e do cotidiano, um estudo realizado pelo pesquisador de cultura andina, Rubel Molo, poderia revelar um conhecimento ancestral enigmático. Os desenhos na placa começaram a fazer sentido quando comecei a decifrar suas etimologias quíchuas. Por exemplo, o raio Yapa seria a representação do planeta Júpiter, porque este planeta está associado à quinta-feira, que em Quíchua é chamada de Yapachal, o dia do relâmpago. Então, o arco-íris Quich seria associado ao planeta Saturno, que está associado ao sábado, que em Quíchua é chamado de Quichichal, o dia do arco-íris. Tudo isso me levou a supor que esta placa é, na verdade, um mapa estelar. Outra imagem que é extremamente marcante é uma que tem o título La Mama Pacha e aparece um círculo, como se fosse um planeta com montanhas. Como é possível que há séculos alguém tenha desenhado a Terra redonda? Foi o que chamou a atenção dos pesquisadores. A placa tinha representações da vida cotidiana dos incas, mas relacionados à astronomia. E algumas dessas informações, mesmo neste momento, não são compreendidas sobre como eles as tiveram. A misteriosa folha de ouro foi batizada como o mapa estelar. Mas como? Os incas podem ter tido informações astronômicas que só seriam comprovadas séculos depois. O mais surpreendente e inexplicável da placa de Pachacuti é o desenho de uma linha que sai da Terra e é como uma rota sem sentido. Em seguida, foi comparado com a placa de Pioneer 10 e verifica-se que é a mesma rota que aparece na placa Pioneer 10, onde está indicado para onde a sonda Pioneer 10 iria sair da Terra. É como se a placa Pachacuti fosse a interpretação inca, sabe? Do que aparece no Pioneer 10. O mapa estelar é uma cópia quechua da placa de ouro desenhada por Carl Sagan? E se sim, como os incas tiveram em contato com um objeto que foi criado apenas 7 séculos após o desaparecimento do Império? A única resposta para isso é que o Pioneer 10 conseguiu viajar ao passado. Por exemplo, a ideia que tem sido usada muito é a de buracos de minhoca. Existem no universo 2 regiões pelas quais supostamente podemos entrar por uma e sair por outra, no passado ou no futuro, ou mesmo em outro universo. A boca está em nosso universo, mas o túnel, digamos, ocorre em outras dimensões que não podemos ver. De modo que, se alguém coloca na boca de um buraco de minhoca, coloca sua mão dentro, a mão sai do outro lado e todo o resto está acontecendo em dimensões que não podemos ver. O exemplo usualmente dado é de uma folha de papel, que seria um universo bidimensional. Eu coloco 2 pontos. Mas se eu curvar a folha de papel e, com um lápis, eu quebrar onde estão os 2 pontos, eu posso conectar esses 2 pontos através de uma dimensão mais alta e fazer as coisas acontecerem muito rapidamente. Ao contrário disso, seria se mover através da folha de papel. O problema é que não encontramos exemplos, mas existe essa ideia. A sonda Pioneer 10 poderia ter entrado em um túnel que a transportou para o passado? Os incas a encontraram e a adotaram como mensagem, ou até mesmo como um deus? O Viracocha foi para os incas e para outras culturas andinas um poder cósmico que organizou o universo. Essa divindade cósmica é quem transferiu o conhecimento humano depois de tê-lo criado.
Ou seja, Huiracocha é o pai, mãe, criador dos humanos, mas também é o deus instrutor dos humanos. Ele veio das estrelas para ajudar os humanos a compreender o modo de vida, a usar ferramentas e também deixou instruções para viver uma vida saudável. Há estudos que mostram que os lugares onde a lenda marca a passagem do deus Huiracocha formam a chamada Chacana, a cruz quadrada, o símbolo dos Andes. Curiosamente, a cruz quadrada aparece 2 vezes no mapa estelar. Isso significa que foi o deus criador Viracocha que deu aos Quechua conhecimento para fazê-lo? E se sim, pode existir uma relação entre a divindade e a sonda Pioneer 10? Nós não entendemos as leis universais. Criamos nossas próprias leis da física, etc. Mas é possível que existam outras que regulam o universo e não conhecemos. Portanto, é possível que essa placa tenha retornado à Terra. Mas não em nosso tempo, e sim antes. E os Incas a receberam. E os Incas, tentando nos dizer algo, a replicaram na placa de Coricancha. As leis do universo continuam sendo um enigma para nós. Poderia a Pioneer 10 fazer uma viagem que ninguém imaginou e voltar à Terra em outro tempo e outro espaço? Essa é uma pergunta que, talvez, nem o próprio Carl Sagan poderia ter respondido. Eu era uma criança curiosa. Parece que você está em todo lugar, minha mãe dizia. O que ela não sabia é que algumas pessoas realmente podem fazer isso. Ano 2016. Cidade do Vaticano. O santo, Papa Francisco, recebeu um velho sacerdote que mal podia levantar de sua cadeira. Seu nome é Héctor Orozco Gutiérrez, mais conhecido como Padre Xeringas. Em sua terra, garantem que, com certeza, ele se tornará o próximo santo mexicano, pois tem um dom que fascinou a Igreja Católica há séculos e que até hoje não tem explicação. Aos 11 anos de idade, Héctor Orozco Gutiérrez entrou no seminário. Ele tentou sustentar todas aquelas pessoas que tinham menos posses e depois levou a palavra de Deus para os hospitais, para os asilos e também para prisões. E conta-se que, estando dentro dos hospitais, os médicos não permitiam que ele se aproximasse das incubadoras, onde se encontravam as crianças que estavam mais doentes. Então, o padre, com o desejo de se aproximar e de batizar, encheu seringas com água benta, sem agulha, e de longe borrifava água sobre elas para abençoá-las. E por isso manteve o apelido de Padre Seringas. O Padre Xeringas dedicou sua vida à comunidade de Culiacán, cidade onde o veneram como um santo em vida. Uma colega de trabalho estava muito doente. E eu entrei com ela e disse: "O que aconteceu? Como você está?" Me disse: "Bem, o Padre Seringas acabou de me visitar." E o padre estava em Los Angeles. Mas como ele poderia fazer para visitar uma mulher doente em Culiacán se estava no mesmo momento em Los Angeles? A bilocação é a capacidade psíquica ou espiritual de uma pessoa se manifestar em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Ou seja, eles podem estar, por exemplo, em seu mosteiro, rezando a missa, e, ao mesmo tempo, podem ser vistos em outro continente, a milhares de quilômetros de distância, conversando com uma pessoa. A Igreja Católica considera este dom como uma manifestação divina. Acredita-se que a bilocação seja um fenômeno que acompanha os santos, os mártires espirituais, que desenvolveram uma grande capacidade de devoção ao outro. Uma grande quantidade de energia espiritual baseada no serviço. E isso teria aumentado suas habilidades psíquicas. Portanto, eles quebram as leis do espaço-tempo e podem ser projetados em diferentes lugares.
O Padre Heringas seria um destes supostos escolhidos de Deus que viajam usando o dom da bilocação? A maioria aqui de Culiacán conhece o dom de bilocação do padre. E eu faço assim, é você ou é o outro? E ele ri e diz, é o outro. Ele é um padre que ri muito. E o outro, o dele, quando ele tem um evento de bilocação, ele é muito mais sério. Toda a comunidade de Culiacán diz que está acostumada com as aparições súbitas do Padre Heringas. Mas uma pessoa realmente pode estar presente em 2 lugares ao mesmo tempo? Na mecânica quântica, se sabe que as coisas podem estar presentes em mais de um lugar. Em nível microscópico, sabe-se que as partículas, antes de serem destacadas, estão por toda a parte. Por exemplo, se eu tenho uma fonte de luz que produz um fóton, esse fóton, quando sai da fonte de luz, viaja como se fosse a superfície de uma esfera. Mas no momento que eu detecto, disse que a onda colapsa. Então, a onda inteira, digamos instantaneamente, se torna a bola, que é o fóton. Mas no nível macroscópico, não temos exemplos de estar em mais de um lugar, certo? Embora a ciência contempla a possibilidade de que a matéria pode estar em 2 espaços ao mesmo tempo, isso ainda não foi comprovado. Heringas seria a prova que falta para provar isso? O padre Seringas estava prestes a ser operado porque tinha um tumor no cérebro. A operação consistiu em 2 sessões. Uma para endireitar o máximo possível o pescoço. E a segunda era a retirada do tumor. Ele fez a cirurgia numa segunda-feira. No domingo, o cirurgião falou comigo e disse: "Ei, precisamos de um aparelho para retirar o tumor. Eu não sei o quê." Eu disse: "Não. Por quê? Por que você mudou a operação?" E porque o padre veio na sexta-feira e me disse para, por favor, não ter medo. Ele disse: "Não, Pepe, me perdoe. Sou eu quem trouxe o padre e o padre não veio na sexta." Ele me disse: "Lourdes, eu juro que o padre veio me dizer para não ter medo, para fazer o favor de operá-lo e retirar o tumor, porque sua cabeça realmente doía muito." O cirurgião do Padre Heringas afirmou que o religioso o visitara na cidade do México para pedir que não realizasse a cirurgia prévia, mas que operassem diretamente no tumor. Porém, na hora da conversa, o padre ainda estava em Culiacán. Eu disse, e ele ria muito? Não, ele estava muito sério. Eu disse, era o Padre Seringas II. A operação do Padre Heringas foi realizada com aparente normalidade, até que aconteceu algo inesperado. Quando estamos ali, prontos para operar, quando estou passando os catéteres de baixo para cima, percebo que tem alguma coisa bloqueando minha passagem. E eu não consigo passar. Naquele momento, senti que eles me faziam assim, como se me empurrassem com 2 dedos ou 3 dedos. Então, o catéter passou. Viro para minha esquerda e não vejo ninguém. E eu faço assim e não vejo ninguém. Nisso, sinto um cheiro muito forte de rosas. No dia seguinte, pela manhã, quando chego ao padre para dar alta, a primeira coisa que eu vejo quando abro a porta, ele está assim, com seu Cristo e tudo. Ele se vira e me diz: "Agora me dê seu testemunho médico." Falei: "Padre, aconteceu alguma coisa muito estranha na sala de cirurgia e apareceu um cheiro muito forte." Foi quando ele me disse o quê, porque até então eu ainda não sabia o quê. Ele me disse: "Rosas de Castela. Essa é uma variedade de rosas que eu não conheço." "Padre, como é que você sabe?" Ele me disse: "É porque nos visitou Nossa Mãe Santíssima, Virgem de Guadalupe." Curiosamente, agora também sinto um cheiro de rosas. Não sei. A Virgem de Guadalupe estava realmente presente na operação do padre? Isso seria a prova de que ele é um escolhido de Deus? Ele diz que sim, e por isso que ele possui esse incrível dom de bilocação. Eles me operaram um tumor aqui na minha cabeça no México. Então, o enfermeiro que estava cuidando de mim,
Ele viu que eu estava atendendo os outros pacientes. Ele me viu deitado aqui. E ele disse, eu estou louco ou o que está acontecendo? Porque ele me viu deitado e me viu ali, que eu estava vendo os doentes. Mas isso é de Deus, não meu. Às vezes uma pessoa que fica doente pede a Deus para eu ir lá. E muitas vezes o Senhor, Ele me usa e me manda para lá. Mas eu não percebo, você me entende? É muito grande a demanda. É muito trabalho que tenho que fazer para realizar. Então, nosso Senhor, muitas vezes, multiplica a minha presença para ajudar os doentes, ajudar as pessoas que precisam de ajuda. O padre está totalmente entregue às coisas de Deus. Você diz que a colheita é grande e os operários são muito poucos. Temos que trabalhar. Por isso diz, acredito que não somos mais 2, somos 3. Deus diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. E eu sou muito limitado. Então o Senhor me deu esses dons para poder servir o maior número de pessoas com os dons que o Senhor me deu. E esse dom não depende de mim, depende do Senhor, porque Ele quem administra. Talvez exista realmente a bilocação como manifestação de Deus através de seus devotos. Ou talvez o Padre Heiringas seja a prova viva que a física quântica precisa provar, que a matéria se move de maneiras que ainda não entendemos. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do universo, para onde você iria? Você usaria seu poder para espalhar a paz? Agosto 1970, Lima, Peru. Um estranho indivíduo entrou na embaixada equatoriana e, para surpresa da recepcionista, pediu para falar com o embaixador. A mulher perguntou ao recém-chegado qual era seu nome. Ele se apresentou como comandante e afirmou ter informações importantes que poderiam mudar o curso da história. Um dia chega uma pessoa de aparência nórdica. Muito bem apresentado, olhos azuis profundos. Esse estranho visitante aparece para solicitar uma reunião com os diplomatas da embaixada. Bem, você me contou isso antes na câmera, alguma experiência que você teve com esse famoso comandante. Na medida de suas memórias, você poderia nos contar como os acontecimentos foram vistos? É claro, um cara fascinante, um carisma muito especial. Um olhar que era especial, um talismã que o homem tinha. Da parte de quem? Ele diz, eu sou comandante Banju, talvez um marinheiro. Comandante da marinha, ele diz, não, sou comandante de uma frota de OVNIs. Aí ele disse, olha... Aí eu pude ver, apreciar e eu falo pra ele. O que viu? Uma espécie de relâmpago, uma luz tipo violeta, com gases especiais de luz meio amarela. Este personagem misterioso chamado Banju afirmou ser o comandante de um navio extraterrestre. Mas por mais incrível que pareça, essa pode não ser a primeira vez que algo assim acontecia. Possivelmente este Banyu fazia parte da organização do Comando Galáctico Ashtar, que seria formado por extraterrestres, basicamente propleianos. A tarefa desse Comando Galáctico seria crescermos em nosso conhecimento sobre nós mesmos, porque, segundo eles, temos capacidades que não estamos usando. Tem muitos casos em que o Comando Ashtar supostamente interveio na história da humanidade. Em 67, se diz que ele interrompeu o sinal de televisão da BBC em Londres para enviar uma mensagem sobre o futuro da humanidade. No final da Segunda Guerra Mundial, houve encontros presenciais entre esses enviados da Aliança e os militares e cientistas dos Estados Unidos para tentar convencê-los de que não podíamos estar brincando com o fogo. As mensagens de Ashtar sempre foram positivas para a Terra, para a humanidade. Ensinaram muitas coisas, segundo os contatados. Existe realmente este grupo de supostos extraterrestres que se apresentam à humanidade com uma mensagem de paz e unidade? Os investigadores ufológicos mais reconhecidos dizem que sim, e Banju seria um deles.
Mas por que ele escolheria a embaixada do Equador no Peru para se apresentar? Também temos que lembrar que naquela época a embaixada do Equador no Peru era a que mais recebia atenção devido a um problema que os políticos haviam gerado na fronteira, certo? O Serviço de Inteligência Equatoriano pede aos funcionários da Embaixada Equatoriana que descubram quantos tanques de guerra o exército peruano comprou da Tchecoslováquia. Infelizmente, não conseguiram encontrar nada. Porém, naquela época, esse estranho personagem Banju entrega uma fotografia aérea, onde esses tanques foram vistos alinhados no porto de Cadial. Além disso, indicou que pediu uma solução pacífica para a guerra entre o Peru e o Equador. E aí começou uma inter-relação que durou 6 meses, né? 6 meses em que transmitiu conhecimento superior a todos os diplomatas. Conhecimento esse que está até hoje arquivado no Ministério da Defesa, em Quito. Mas como este misterioso comandante obteve informações militares tão secretas? Esse visitante estranho menciona que sua presença foi para antecipar situações que viriam no futuro. Ele cria um quadro de tempo que hoje conhecemos como screenplays dessas televisões grandes na parede. E aí ele traça entre 8 e 10 eventos que aconteceriam nos próximos 20 anos. Então lá ele nos confidenciou que queria nos avisar com antecedência sobre algo que iria acontecer no Equador. Também Peru e Chile. Ele nos disse: vai haver um problema com o petróleo de vocês e um terremoto no Equador. No Chile, haverá uma mudança no governo em 5 de outubro de 88. Não nos disse a data. E no Peru haverá um terremoto. E efetivamente, nossa maior surpresa foi que aconteceu no Equador, no Tudo como leste, ele disse. como ele disse. Allende morreu, Pinochet apareceu. Em outras palavras, tudo o que ele havia anunciado foi cumprido ao pé da letra. Digo a ele, mas qual o objetivo da sua missão aqui? Então ele me disse: a gente quer ajudar vocês que vivem 1000 anos atrás em termos de cultura, em termos de avanços técnicos e científicos. Todas as testemunhas deste encontro asseguram que Banju mostra eventos futuros com o objetivo de que eles estejam preparados para evitá-los. E muitos dizem que esse é um dos objetivos máximos do Comando Intergaláctico. Ao longo da história, se supõe que muitas civilizações extraterrestres deram diferentes tipos de avisos sobre eventos que vão acontecer na Terra, como tragédias. Outro contato semelhante ocorreu em 1960, ou seja, 9 anos antes do episódio da embaixada com Vlado Kapetanovic. Um iugoslavo fugitivo da Segunda Guerra Mundial que chegou ao Peru e trabalhou como técnico de usina na hidrelétrica de Huadjanka. Houve um apagão e ele foi ver o que havia acontecido. E nesse momento ele encontra um disco flutuando sobre o rio. E umas entidades de aspecto humano vestidas com os macacões presos ao corpo se aproximam dele e dizem que são entidades extraterrestres. Vlado Kapetanovic se assustou e pensou que eram alemães nazistas. Então os guardas da central hidrelétrica, peruanos, andinos, disseram: engenheiro, essas pessoas são realmente extraterrestres. Nossas famílias os conhecem e têm contato com eles nas altas montanhas. Ele conseguiu conversar com muitos desses seres, especialmente um que se chamava Sai. Ele lhe mostra um dispositivo que realmente tecnologicamente ainda não havia sido inventado, não desenvolvido, onde ele vê alguns detalhes da história da humanidade que estava por vir. E acima de tudo, é avassalador, que foi um terremoto que iria aniquilar uma cidade inteira no Peru, que está em Yungay. Kapetanovic foi ao que era Yungay para avisar as autoridades que isso ia acontecer. Logicamente, não acreditaram nele e disseram: quem te disse isso? Extraterrestres. Em 31 de maio de 1970, um violento terremoto de grau 7.8 na escala Richter chocou Yungay e foi sentido em todo o Peru. O resultado final foi de 80 mil mortos e 20 pessoas desaparecidas. O engenheiro Kapetanovic realmente recebeu informações que poderiam ter prevenido tantas mortes? Existem esse tipo de tutores, professores ou como quiser chamar, que vêm compartilhando conhecimento com várias pessoas aqui na humanidade, para que nossa evolução nunca pare. E Banil disse:
Com sua autorização e consentimento, podemos transmitir todo o conhecimento que você quiser. Existe realmente uma força extraterrestre que envia comandantes à Terra com o objetivo de manter a paz e ajudar na evolução da humanidade? E se sim, com quem eles entrarão em contato neste momento? E acima de tudo, vamos ficar atentos às coisas das quais eles querem nos prevenir? Te peço um favor. Se você viajar para o passado, deixe seu celular em casa. Não vai deixar que o descubram. 17 de junho de 1962, Santiago, Chile. Após um jogo intenso e exigente, a Seleção Nacional do Brasil venceu a seleção tcheca por 3-1 e conseguiu o segundo título como campeão mundial de futebol. O ídolo brasileiro Garrincha dos Santos levantou a taça entre uma nuvem de fotógrafos e jornalistas que captaram uma imagem que ficaria para sempre gravada na memória dos fãs. Porém, um detalhe passaria despercebido há décadas. Entre os presentes na celebração, há um personagem enigmático que muitos dizem foi um viajante do tempo. Há uma série, de fotos que foram tiradas diretamente no âmbito dessa Copa do Mundo. E tem uma do Garrincha que chama bastante a atenção. De um stand, você vê diretamente todos os fotógrafos com os dois braços segurando suas câmeras fotográficas e, de repente, uma única mão segurando algo que alguns interpretam como se fossem smartphones modernos. O primeiro smartphone foi inventado em 1996, mas só se tornou popular no início do século XXI. Então, como essa pessoa misteriosa poderia estar usando um em 1962? Uma das explicações mais discutidas em torno desta fotografia poderia nos remeter a um modelo de câmera que era utilizado na época, que era basicamente uma câmera de lente dupla, a Yashica. Mas essa era uma câmera bem pesada e pode-se ver o resto dos fotógrafos que estão usando essa tecnologia, que estão usando com duas mãos. E essa pessoa é simplesmente uma mão. E com uma refração bastante especial da imagem de Garrincha, que para alguns era... Eles afirmam que poderia se tratar, certo, de um crononauta que se infiltrou lá. Essa pessoa misteriosa estava segurando um smartphone? Os que apoiam a teoria do viajante do tempo dizem que sim, e que sua aparição pode não ser a única registrada na história. Os ou partes, objetos fora de tempo ou do lugar, são aqueles objetos que foram encontrados ao longo da história da humanidade e que, curiosamente, não pertencem ao tempo ou lugar onde foram encontrados. As que mais chamam a atenção são aquelas que apresentam um design aerodinâmico ou que apresentam um design muito bem elaborado que, na época, quem ia usar, se a roda mal estava sendo usada por algumas das civilizações? E um dos mais famosos, por exemplo, é a taça de Licurgo, que está no Museu Britânico, que é um vidro romano que muda de cor dependendo de como a luz o atinge. E o incrível dessa história é que é feito com nanotecnologia. Tem um pó de ouro e prata tão fino que é o que faz com que esse vidro mude de cor. Não tem objeto semelhante em nível histórico e hoje não seríamos capazes de replicar uma taça com vidro e um cristal dessa forma. O mural apresenta uma imagem também interessante, onde se pode contemplar uma pessoa segurando esse dispositivo que poderia ser perfeitamente um smartphone. Uma tecnologia que para aquela época não existia ainda. A imagem da mulher também tem sido uma das mais desconcertantes. Nela vemos uma mulher também segurando um aparelho que parece um celular e que gerou todo tipo de comentários. Percebemos que esse tipo de elemento sempre foi encontrado em todo o mundo, muito sofisticado para a época em que se garantia que eles eram usados,
As U-Parts realmente existem? E se sim, como um objeto pode viajar no tempo e no espaço? Existem 3 explicações de onde vêm os U-Parts. A primeira é que existem eventos históricos dos quais não temos conhecimento. Houve raças e civilizações onde objetos realmente complexos, que hoje consideramos ser impossível para eles terem construído algo assim, talvez sua inteligência tenha sido capaz. Outros, a antiga civilização da qual praticamente não restam vestígios, vieram a desenvolver esses pequenos restos que seriam os U-Parts. E, finalmente, existe a possibilidade de que os viajantes do tempo, ou seja, a própria raça humana, em algum momento tenham descoberto o caminho para viajar no tempo e deixaram, por engano ou de propósito, esses pequenos objetos que simplesmente confundem e desafiam a história, assim como nós a entendemos. Os pesquisadores têm muitas teorias de como as U-Parts podem ter viajado a lugares estranhos onde foram encontrados. Mas a viagem no tempo realmente existe? Todos os cientistas aceitam que é possível viajar para o futuro. É um problema mais de engenharia e tecnologia, de naves e equipamentos que precisaríamos, que não temos à disposição ainda. Mas não está claro se é possível viajar para o passado e artefatos foram propostos, como por exemplo cilindros girando rapidamente, ao redor dos quais se podia mover, voltando assim no tempo. Mas esses cilindros, por exemplo, precisam ser infinitos, e isso ainda não sabemos como fazer. Em outras palavras, não apenas viajar para o passado é conceitualmente mais difícil, mas a tecnologia necessária parece ainda estar mais distante do que precisamos para viajar para o futuro. Mas também é verdade que ninguém demonstrou que viajar ao passado é impossível. É extremamente difícil e também não vemos como fazê-lo, mas também não conseguimos descartá-lo. Vamos um dia conseguir ver ou mesmo viajar no tempo? Alguns desses viajantes estará entre nós? E se sim, será que ele trouxe seu celular futurista com ele? Venha, vamos dar um passeio. Mas não se preocupe com a bagagem, pois vamos viajar apenas com a mente. E prometo que quando voltarmos, teremos habilidades incríveis. 1987, Santiago, Chile. Natália Hill era uma adolescente enfrentando um problema na escola. Ela reprovaria na matéria de música outra vez. As notas baixas a deixavam muito angustiada, mas o que ela não sabia é que sua própria mente podia conter uma capacidade que a ajudasse a superar seus obstáculos, não só na escola, mas na vida. Eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos. Na aula de música, ou tocava flauta ou tocava piano. Eu odiava ter que tocar flauta e também não sabia tocar piano. E comecei a rezar. Disse, por favor, Deus, me ajuda a conseguir passar na aula de música. Deitei, comecei a respirar profundamente e enquanto respirava, entrei no sonho absolutamente conectado com um teclado de piano. E comecei a tocar como as notas do piano e nunca toquei piano. Mas o engraçado disso é que quando eu me sentei ao piano, eu consegui tocar o piano como sonhava. E passei na minha aula de música. Mas como Natália aprendeu a tocar piano durante um sonho? Ou será que ela não estava realmente dormindo? Alguém em uma viagem astral pode mover-se para o lugar que quiser. Não há barreiras nem de espaço nem de tempo. E daí, obviamente, também, e é importante, obter informação. Todos os tipos de informação podem ser obtidos. Falar em outros idiomas, tocar um instrumento que nunca foi tocado e todo tipo de aprendizado imediato. Pode ter sido uma viagem astral que permitiu a Natália aprender a tocar piano? Muitas escolas esotéricas pelo mundo afirmam que é possível, pois a nossa consciência tem a capacidade de se separar do nosso corpo
para viajar para outros planos. Para gerar viagens astrais, seu corpo é completamente depositado em uma cama, enquanto sua mente é capaz de estender sua experiência e poder viajar. A viagem astral é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Existem pessoas que já nascem com essa habilidade e desde muito cedo podem fazer essas viagens astrais. Há quem defenda que a viagem astral sempre ocorre, ou seja, que não se tem consciência dela, que ocorreria em determinada hora do sono, em um momento do sono. Acredita-se que a sensação de queda frequente que sentimos, normalmente nos sonhos, não é mais do que nossa consciência voltando ao nosso corpo após uma viagem astral. Mas será que todos nós temos essa capacidade? Para a ciência, desdobramento astral ou projeção astral é uma alucinação, uma criação do cérebro. Para a ciência, isto é um fenômeno que se dá com o desligamento do córtex visual e uma ativação hiperativação do hemisfério esquerdo cerebral de algumas áreas específicas que causam um tipo específico determinado de alucinação. Hoje, a ciência nega a existência das viagens astrais. No entanto, muitos especialistas estão dedicados a tentar provar que elas são reais. Fizemos um experimento com um sujeito que afirmava se projetar astralmente. E o que nós fizemos foi colocar um carro em um determinado local da cidade para que essa pessoa supostamente pudesse se projetar astralmente e pudesse obter os dados não apenas sobre o local, mas também sobre a marca do carro, a cor do carro e também sobre a placa do carro. Fizemos 4 vezes, obviamente variando parâmetros e dessas 4 vezes, em 3 delas, o sujeito pôde dar informações de onde estava e dar dados que, de forma alguma, ele poderia saber. Então, além de podermos ter a teoria de um corpo astral que não pode ser provada, podemos provar uma série de casos, não só espontâneos, mas também do laboratório, de percepções transsensoriais gerais. Um teste concreto que eu fiz com os meus amigos foi o de sair do meu corpo e ver alguém. E depois fazer perguntas, se ele tomou a xícara de café ou se tomou banho. E eu acho que essa é a evidência mais concreta que poderíamos ter. Ou seja, não é que eu tenha ido e tenha conseguido pegar um objeto. Isso seria ótimo. Eu nunca consegui isso. Eu teria gostado. Natália poderá mostrar que é realmente capaz de viajar com sua consciência? Será esse o dia que começamos o caminho para descobrir o potencial da nossa mente? E se assim for, até onde seremos capazes de chegar? Talvez nem todas as viagens precisam de bagagem ou mesmo sair de casa. Talvez as respostas virão quando compreendermos o funcionamento do tempo e do espaço. E, acima de tudo, quando a mente humana não for mais inexplicável.